Então, uma das ideias que nós mais procuramos hoje na nossa própria vida e no qual nós realmente percebemos que existe um pouco de, até quase desorientação, ou um pouco de desconhecimento relativamente a esta parte mais profunda do ser humano. E consideramos esta parte mais profunda do ser humano como sendo esta dimensão quase mais transcendente ou mais espiritual, se assim o quisermos chamar. E muitas vezes vemos que efetivamente existe alguma inquietação nesta área e existe uma inquietação também porque recorremos muito poucas vezes a estes filósofos antigos, que na realidade não são antigos porque estão sempre na sua intemporalidade, porque estão sempre presentes, porque todos os seus ensinamentos, como nós sabemos, são ensinamentos que não eram apenas para aquela época em que viveram, mas são ensinamentos permanentes, do qual nós hoje podemos ter a oportunidade e podemos ter o privilégio de poder consultar, de poder aceder. E esta parte realmente que é uma das partes mais importantes da vida do ser humano, que é a sua ligação com algo mais permanente, a ligação com algo até um pouco mais transcendente, que é efetivamente intrínseco a nós próprios, é intrínseco ao ser humano. O considerar que o ser humano está apenas constituído pela sua parte física ou que está apenas constituído por esta dimensão do ter, por esta sua dimensão externa, considerar que nós estamos limitados a isso, é limitarmos toda a nossa potencialidade de sermos muito mais. Também limitarmos a nossa ação à nossa parte só emocional ou aos conflitos internos que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nos fazem efetivamente levar à construção de processos muitas vezes até caóticos nesta dimensão do sentir e nesta dimensão do pensar. E considerarmos que nós somos só isto também acaba por ser limitador. E não há dúvida nenhuma que Plotino desafia-nos a nós vermos muito mais além, desafia-nos a nós percebermos que no nosso interior existe uma outra dimensão muito mais profunda, muito mais permanente, e que não está sujeita à mutação, que não está sujeita à mudança. Não está sujeita à mudança a partir do ponto de vista em que é algo que nós construímos e que a sua construção e aquilo que nós atingimos nesta parte interna e nesta parte mais profunda de nós próprios é permanente. Ou seja, é inabalável porque está muito em relação com aquilo que eu sou. E Plotino, que é um filósofo que nasce nesta época tão importante da Alexandria, neste circuito que realmente acaba por ser um dos momentos mais importantes da história da filosofia, porque encontramos neste lugar todo o conhecimento integrado, todo o conhecimento que se completa. Então não temos esta concepção que nós hoje temos do conhecimento como estando separado, as áreas separadas, as áreas de estudo que não se tocam. Isto era algo impensável para a época do pensamento clássico, porque todo matemático era filósofo, todo astrónomo era matemático e filósofo, a própria história refletia também toda esta dimensão mais da procura e da busca do ser humano em relação a si mesmo. E a escola de Alexandria, no qual Plotino e toda a sua escola que ele fundou, a escola neoplatónica, se ergue e se movimenta, acaba por ser um dos centros mais importantes da época e que nós hoje acabamos ainda por ter o privilégio de podermos nos sentar nestes ensinamentos, que muitos deles sabemos que foram perdidos devido às inúmeras catástrofes e incêndios que efetivamente aconteceram nesta biblioteca. E claro, ficamos completamente perdidos nesta nossa herança, mas ainda temos algo no qual podemos realmente ir buscar
um grande conhecimento, nomeadamente quando falamos em Plotino e quando falamos na Escola Neoplatónica de Alexandria, podemos ir buscar a possibilidade de vermos a conexão com o transcendente e a conexão com o nosso próprio interior de uma forma filosófica. O que é que entendemos por uma forma filosófica? Entendemos por uma forma de vivência interna, de uma forma em que nós podemos pegar nestas palavras e podemos interiorizá-las e podemos utilizá-las como um caminho nosso, como um caminho interior, através daquilo que é o instrumento da filosofia, que é o pensamento, através daquilo que é o instrumento da filosofia, que é precisamente a razão, que é precisamente o facto de nós, através do nosso discernimento, através da nossa capacidade de pensar, podermos alcançar dentro de nós este lugar alto, ou seja, esta acrópole interior que nos leva ao encontro do nosso ser. E esta separação, que é muito importante, porque Plotino vai buscar naturalmente toda a corrente de linha platónica, e quando nós falamos em Platão, falamos desta ligação que Platão fazia, ou desta diferença que também Platão fazia entre duas áreas da existência muito importantes. Uma delas é esta dimensão que podemos considerar como sendo a dimensão do ter, então onde encontramos as mutações, onde encontramos tudo que é passageiro, onde encontramos a própria aparência das coisas e que no qual, naturalmente, nós encontramos um pouco uma sociedade que se excede na valorização desta dimensão. E depois temos uma outra dimensão, que é a dimensão do ser, que Platão confere como sendo este conceito do nous, no qual nós integramos toda a essência das coisas, no qual se integra toda esta ideia do arquétipo, ou seja, destas ideias puras, destas ideias que podem orientar o ser humano a conseguir encontrar dentro de si próprio e naturalmente nos outros uma maior conexão, uma maior elevação. Ou seja, não é difícil encontrar a elevação a partir do ter, mas encontrar a elevação a partir do ser, encontrar a elevação a partir do encontro com uma natureza mais interior, ou a partir do encontro com uma identidade mais própria, com esta capacidade de nós percebermos o que somos, de percebermos quem somos, de percebermos a nossa natureza mais profunda, não só no nosso ponto individual, mas também no nosso ponto de ser humano, que é isto de ser humano, e que muitos filósofos foram realmente dissertando acerca desta ideia. Nós encontramos em Plotino esta configuração e esta importância do ser humano ir em direção ao seu elemento superior, de se conectar com este elemento superior. E podemos pensar que Plotino é um filósofo demasiadamente utópico ou demasiadamente complicado ou complexo de ler, mas na realidade, apesar de Plotino falar efetivamente para aquilo que podemos considerar como sendo a própria alma humana, porque Plotino é um filósofo da alma, não é um filósofo que fala para a nossa dimensão emocional ou muito menos para a nossa dimensão física, e não fala muito para a nossa dimensão mental, porque Plotino direciona todo o seu foco nesta questão da alma, nesta questão da importância da alma, considerando a alma como aquilo que liga o ter ao ser. Então, a alma é naturalmente para Plotino algo que tem uma natureza divina, mas que consegue estar ao mesmo tempo numa dimensão divina, na sua concepção mais plena, na sua concepção mais transcendente, na sua concepção mais espiritual, se assim quisermos chamar. Então, a alma consegue tocar nessa esfera, mas ao mesmo tempo estar nesta esfera terrena, que é a esfera da multiplicidade, que é a esfera da dualidade, que é a esfera da tensão. E a tensão, porque é tensão porque na existência que nós temos, a existência no qual nós permanecemos durante o nosso período de vida, é uma existência polarizada,
é uma existência onde as forças opostas constantemente estão em fricção. E esta fricção de forças opostas que gera dentro de nós toda esta tensão, toda esta desarmonia, todo este desequilíbrio. E, claro, nós temos muita dificuldade em conseguir integrar este conceito de unidade que a Plotino fala dentro de nós. Este conceito de unidade seria precisamente aquilo que dissemos há pouco, este conceito de ser, este conceito de essência, este conceito de arquétipo como uma ideia pura está em unidade. Por exemplo, o Plotino falava sobre este conceito dos 4 arquétipos, como a bondade, como a justiça, a beleza e a verdade, que dentro desta dimensão estão numa concepção una, mas que nós, nas nossas lutas e nas nossas multiplicidades, temos muita dificuldade em conseguir atingir este arquétipo na sua dimensão plena. No entanto, o facto de existir a unidade, o facto de existir estas ideias no seu estado mais puro, ajudam o ser humano a direcionar o seu pensamento para lá. Ajudam o ser humano a construir um propósito relacionado com esses arquétipos, a construir um propósito relacionado com esta natureza mais una da própria vida. O facto de o ser humano viver nesta multiplicidade e viver nesta dualidade não lhe retira a vontade de se querer orientar para uma unidade. Quem faz isto, ou seja, quem faz esta ligação, quem faz esta ponte, segundo a escola neoplatónica, é efetivamente a alma. Então, nós vemos Plotino como um filósofo da alma, ou seja, as instruções que Plotino nos dá são instruções para a nossa própria alma, no sentido em que ela tem a capacidade de o realizar através da ajuda do pensamento, do discernimento, deste bom senso interior que está alimentado pela essência, pelos arquétipos, porque tudo tem que estar a girar em torno de algo superior a si mesmo. Por isso nós encontramos esta mente a ser orientada efetivamente pelos arquétipos. E desta forma, a alma, ao estar unida ao espírito das coisas, ao estar unida ao arquétipo, ao estar unida ao ser, ao estar unida à essência, e entendemos por todos estes conceitos aquilo que podemos considerar como sendo o mais elevado, e que obviamente cada um de nós pode construir esta elevação dentro de si, mas é uma elevação importante porque serve como uma orientação, serve como um foco, serve como um farol, em que nos momentos das grandes tempestades que naturalmente surgem, porque a vida é feita de polaridades, dualidades, e esta fricção provoca as tempestades que depois acabam inevitavelmente por surgir, mas no meio da tempestade, quando o ser humano tem uma ideia superior, quando tem uma ideia de unidade dentro de si próprio, acaba por ter um caminho, acaba por ter um sentido, acaba por ter um propósito. O problema é que quando o ser humano, no meio da adversidade natural da vida, não tem um caminho. E se não tem um caminho é porque não tem um propósito. E se não tem um propósito é porque não tem um ideal, é porque não tem um conceito de unidade, é porque não tem um conceito de essência dentro de si próprio. Quando todas estas ideias estão formadas, quem se movimenta aqui é a própria alma, de uma forma natural. Então, a alma naturalmente se movimenta. E a alma, segundo Plotino, pode se movimentar num processo ascendente ou num processo descendente. Isto é um facto muito curioso, porque a alma, se repararmos, sendo precisamente esta dimensão divina dentro de nós, e esta dimensão divina que tem precisamente esta possibilidade de ascender a uma dimensão superior do ser, então a alma pode, através daquilo que Plotino considera como sendo o movimento da contemplação, ascender a patamares superiores, e estes patamares superiores são patamares que habitam dentro de nós próprios, então não é algo que está fora, é algo que está dentro, daí muitas vezes este engano ou esta ilusão
do ser humano procurar sempre fora a elevação. Claro que aquilo que está a fazer vai-lhe provocar naturalmente a desilusão, porque a procura da elevação é um processo interior, é um processo que o ser humano tem que ir buscar nesta montanha, ou nesta acrópole, ou nesta cidade alta que habita no nosso próprio ser. E quem faz este movimento de contemplação é a alma, porque é a parte divina em nós. Naturalmente que talvez nós não estejamos tão capacitados para o fazer da mesma maneira que Plotino o fez, ou da mesma maneira que muitos outros filósofos o conseguiram fazer, mas o facto de nós fazermos a nossa própria medida, o facto de conseguirmos olhar no nosso interior e compreender que aquilo que se está a movimentar dentro de nós é a nossa própria dimensão superior, é a nossa própria dimensão transcendente, e não apenas a nossa dimensão emocional ou a nossa dimensão mental, mas estamos a conseguir tocar em algo mais profundo dentro de nós e estamos a conseguir elevar esse algo mais profundo dentro de nós, leva-nos a este movimento da contemplação. Muitas vezes não é o facto de queremos fazer isto de uma forma perfeita, mas o facto de apenas só queremos fazer, de apenas só queremos tentar, de apenas só queremos tocar as cordas da nossa dimensão mais profunda ou do nosso lado mais transcendente. E isto é um movimento da contemplação, esta união com algo superior. E isto é um movimento da alma. No entanto, a alma também tem um outro movimento, que é precisamente o movimento que Plotino chama este movimento de organização, que é um movimento muito importante e é um movimento muito fácil de compreender, porque todos nós sabemos que precisamos de ordem na nossa vida. Nós não conseguimos viver em ambientes caóticos, nem conseguimos viver, enfim, provavelmente não conseguiremos viver em ambientes em que nós encontramos o caos, em que encontramos a desordem. E da mesma maneira que nós temos necessidade em organizar os nossos próprios espaços físicos, também temos necessidade de organizar os nossos espaços mentais, também temos necessidade de organizar os nossos espaços emocionais. Então, a ordem é um elemento muito importante e porque através da ordem nós encontramos um equilíbrio interior. Nós estamos a falar, e Plotino falava desta ordem, ou da criação desta ordem, da mesma maneira que criamos espaços próprios para organizar os nossos bens, as coisas que nós temos, também temos que organizar espaços próprios dentro de nós para organizar a nossa vida mental, a nossa vida emocional. Encontrar um lugar próprio, encontrar uma hora adequada, encontrar um espaço em que nós sabemos que ali estão determinadas situações, mas ter consciência que elas estão ali. Porque o facto de nós não termos consciência significa que nós acabamos por não ter esta ordem dentro de nós, é como ter um armário que está com todos os restos daquilo que não sabemos onde colocar. Então, esta ordem interior é efetivamente importante, porque a partir do momento em que o ser humano tem esta ordem interior, a partir do momento em que nós temos este equilíbrio dentro de nós, ou esta harmonia dentro de nós, o que é que acontece? A alma acaba por seguir para a etapa da sua própria contemplação. Quem está primeiro, a ordem ou a contemplação, é um circuito permanente, é um circuito que se alimenta a si próprio, digamos assim, porque quando nós olhamos para o caos e se pensarmos naquilo que falamos há pouco, que é o arquétipo, ou que é o ideal, ou que é o propósito, eu rapidamente vou organizar o caos, porque se tenho como arquétipo ou como propósito aquilo que Plotino falava e que Platão também falava como o bem, como sendo realmente esta ideia superior a tudo, ou se tenho como ligação este conceito do uno, que Plotino tanto nos fala, esta ideia da unidade, esta ideia de encontrar uma harmonia plena, que é esta unidade nas coisas, rapidamente, e aqui estamos a fazer um processo de elevação, rapidamente a minha mente deposita
naquele espaço todo o movimento da alma da organização. O importante é que possamos ir fazendo um circuito realmente entre estas duas dimensões, entre a organização e a contemplação, que Plotino nos refere como sendo o movimento da alma humana e como sendo algo importante para que o ser humano possa ir caminhando em direção a esta unidade. Naturalmente que para Plotino, este conceito do uno remete-nos a este conceito do divino, remete-nos a este conceito de Deus, ou seja, esta ideia que nós temos muito corrente daquilo que é Deus. Só que, claro, para Plotino e para a escola neoplatónica, quando estamos a falar sobre este conceito de unidade, este conceito do uno, estamos a falar nesta concepção do divino. Mas esta concepção não racionalizada do divino, que é uma ideia também importante, porque quando nós nos questionamos sobre a ideia de Deus, cada ser humano vai ter uma interpretação diferente. Vai ter uma interpretação baseada na sua vivência, baseada na sua história, baseada na sua cultura. A própria concepção que o ser humano tem sobre Deus vai mudando ao longo da vida. Muitas vezes é próprio do ser humano deixar de acreditar em algo superior. Da mesma maneira que muitas vezes pode ser próprio voltar novamente a uma crença já com uma ideia diferente. Talvez porque esta concepção do uno que Plotino nos fala não é racionalizável, não pode ser identificada. Então Blavatsky chamava este uno também esta ideia do uno sem segundo, ou seja, aquele que está, mas que não se movimenta, aquele que não tem nome, aquele que é o inominável, aquele que não se pode nominar, porque a nossa mente não tem capacidade para compreender este conceito do uno, não conseguimos, é efetivamente impossível compreender. Aquilo que o ser humano faz ou pode fazer é subjetivar à sua própria imagem e à sua própria concepção baseada na sua vivência muito pessoal, o que é que pode definir como sendo este Deus. Então, quando Plotino fala sobre a ideia do uno, já dentro desta dimensão que podemos relacionar com Deus ou com o divino, ele não tem nenhum tipo de característica que nós possamos lhe atribuir, porque a nossa mente não consegue lá chegar. E tudo aquilo que a nossa mente consegue abranger é altamente subjetivo, porque está baseado naquilo que são os nossos princípios, naquilo que são as nossas ideias, naquilo que são as nossas vivências, porque nós estamos limitados pela nossa própria razão, nós estamos limitados pelo nosso pensamento, então ninguém consegue ter a verdade de tudo, daí o pensamento filosófico ser um pensamento que procura a verdade, porque sabe que não a tem, a própria máxima do só sei que nada sei. Então, ao estarmos limitados por esta nossa própria razão, é difícil de conseguirmos ter esta concepção. É quase impossível conseguirmos conceber o inominável, o grande mestre que está por detrás, o grande arquiteto que está por detrás de toda a existência. E por isso Plotino apresenta-nos uma tríade muito interessante e que, enfim, a sua explicação é igualmente profunda, mas que ele integra esta tríade com 3 aspectos fundamentais, que ele concebe como sendo o ser. Então, há que pensar que o uno está acima de tudo, mas que este uno se manifesta através do ser, e claro, aqui colocamos no ser toda esta ideia da concepção do divino, que nós podemos entender como aquilo que seja, é o ser que está por trás de todas as coisas, é a essência que está por trás de todas as coisas, que é divina, mas que nós não conseguimos conceber se falarmos como sendo a unidade, mas que nós podemos entender como sendo a essência de tudo. Então, esta tríade começa com esta definição do ser, que seria o primeiro elemento. O segundo elemento seria a inteligência, porque a inteligência
é aquilo que faz com que exista uma ordem nas coisas, é aquilo que faz com que exista uma ligação nas coisas. Nós, quando olhamos para a própria vida e para a própria harmonia de todo o cosmos, o conceito de inteligência, que é este conceito de que tudo está organizado, de que existe algo que mantém a ordem e que mantém o equilíbrio natural em todas as coisas, acaba por ser, obviamente, visível. E a criação como o ato no qual tudo está criado, no qual tudo aparece, no qual tudo se manifesta. Por isso, para Plotino, esta tríade de ser, inteligência e criação é efetivamente importante, porque nesta tríade toda a natureza e toda a matéria se enquadra. Ou seja, tudo aquilo que existe tem ser, tem uma essência, tem inteligência, porque tem uma ordem natural por trás dela, e tem uma criação porque está em processo de manifestação, está em processo de movimento, está em processo de alteração, mas uma alteração que nunca perde a inteligência e uma alteração que nunca perde a sua própria essência. Mas acima desta tríade está o Uno, e acima desta tríade está o conceito do divino que a nossa mente e a nossa razão não conseguem alcançar. Porque a partir do momento em que alcançamos, já estamos a subjetivar. E se já estamos a subjetivar, já estamos a ver este Uno com base na nossa própria dimensão humana, que é naturalmente imperfeita. Então, aquilo que Plotino nos fala, se repararmos, é de que maneira é que o ser humano pode atingir esta unidade dentro de si. Porque ao atingir esta unidade dentro de si, está automaticamente a atingir a unidade com esta unidade total das coisas. Está a atingir esta unidade com todo o universo manifestado. Claro que isto para nós e para a nossa dimensão é difícil de conseguir compreender, porque se nós nem sequer muitas vezes conseguimos ter ou conseguimos ultrapassar quase o primeiro passo, que é a organização neste movimento da alma das nossas dimensões internas, quando nós passamos por esta ideia da contemplação, que é a ligação com a unidade, efetivamente torna-se difícil. Mas o pensamento filosófico é um pensamento que nos deve levar a pequenas conquistas dentro de nós. Não é um pensamento que nos tem que criar a necessidade de nos levar a um processo de perfeição. Até porque o próprio pensamento filosófico considera muito seriamente as imperfeições humanas neste conceito de humildade interior. Mas a vitória das pequenas superações está na base do pensamento filosófico. Através da máxima conhece-te a ti mesmo, mas supera-te também. E nesta superação vamos encontrando as nossas próprias vitórias, e essas vitórias levam-nos à ligação com o nosso ser, à ligação com a nossa essência, à ligação com a nossa identidade, à ligação com aquilo que nós efetivamente somos e não com aquilo que queremos parecer que somos. E estes movimentos que Plotino nos fala da alma no seu aspecto de organização e contemplação são muito interessantes e são muito importantes. Um que nos leva a constantemente criar ordem, porque é um movimento constante, a ordem é um movimento constante, e outro que nos leva à criação de uma ligação com propósitos mais elevados, que nos liga à necessidade de pegarmos quase que estrelas no céu que representam estes arquétipos, que representam estes ideais mais nobres ou estes ideais mais elevados. Porque se o ser humano não eleva a sua alma nesta contemplação, é como se ficasse desenraizado, é como se perdesse um pouco o sentido das coisas. Como dizíamos há pouco, todos nós precisamos de algo superior a nós próprios, porque é esse algo superior a nós próprios que nos vai fazer criar um caminho. Se não há nada superior a nós próprios, não existe o caminho.
E a contemplação é a criação desse algo superior a nós próprios, é a capacidade de nós nos ligarmos a esse algo superior a nós próprios, e a organização é a constância do dia-a-dia, neste equilíbrio, nesta ordem que vamos integrando na dimensão, se quisermos, mais da nossa psique e mais do nosso mundo do ter, mais interna, mas sempre em ligação com este movimento da alma. É um desafio, mas pensar que o ser humano pode se movimentar através da sua própria alma, talvez seja uma das ideias mais importantes e mais belas do Plotino. Ou seja, viver a vida a partir da alma. Não viver a vida a partir dos nossos impulsos puramente emocionais ou instintivos ou mentais, mas viver a vida a partir da conexão que fazemos com a essência das coisas. E esta tríade que Plotino nos fala é uma tríade que está dentro do ser humano. Então, se Plotino nos refere que tudo manifestado tem estas três dimensões, tem um ser, tem uma essência, tem uma inteligência, porque tem um equilíbrio natural, e tem esta sabedoria natural, e tem uma criação que é este movimento. Então, se todas as coisas manifestadas possuem estas três dimensões, o ser humano também possui estas três dimensões dentro de si mesmo. Possui essência, que é naturalmente divina, porque aquilo que nós estamos a falar nesta tríade é uma manifestação do tal uno que nós não podemos conceber, nem podemos entender, nem podemos agarrar, nem podemos definir. Então, o ser é esta natureza divina que habita dentro de nós e que faz com que a alma tenha essa necessidade de se ligar à sua natureza divina. Então, nós temos esse ser, da mesma maneira que temos essa inteligência, esta capacidade, esta vontade de aprender, de conhecer, de sermos filósofos, e a criação, que é esta capacidade de criar, de fazer, de construir, de superar, de nos movimentarmos e no plano material podermos crescer e podermos dar origem a coisas, criarmos, sermos criadores neste plano mais material. E realmente, como Plotino refere, nós ao termos este ser dentro de nós, então este ser é esta chispa divina que habita no nosso interior, e se a alma é esta chispa divina, quase que filha desta dimensão transcendente, é naturalmente e é o mais provável que a alma se queira voltar a encontrar com esta natureza divina superior. E por isso aqui entra um outro aspecto que Plotino nos fala do amor, que é uma das partes mais belas de toda a sua filosofia e que está muito relacionado com este amor que a alma sente por regressar e por voltar a unir-se a esta dimensão divina superior. Ou seja, esta ideia de que a alma cai no plano material, porque efetivamente tem que cair, porque é a alma que nos empurra novamente para uma conexão com a unidade, e é a alma que nos empurra novamente a esta ligação com o divino, ou esta ligação com o sagrado a ela, porque se o ser humano não tivesse esta ideia, ou se não tivesse esta componente divina dentro de si, que é a alma, não teria esta necessidade de ligação com o divino, não teria esta ligação ou esta necessidade de ligação com esta dimensão superior transcendente. Então, esta vontade de ligação com o transcendente surge porque dentro de nós existe quase um filho, que é a alma, que nos empurra em direção a este regresso, em direção a este retorno. E Plotino denomina isto como sendo o amor, o verdadeiro amor. Ou seja,
aquilo que Plutino fala como a Vênus urânia, ou seja, Vênus como sendo o amor, e é este amor pelo transcendente. Então, este é o verdadeiro amor, que nos leva a esta ideia importante de que todo o ser humano tem necessidade de se unir a algo. É uma necessidade intrínseca, todo o ser humano tem necessidade de se unir, todo o ser humano tem necessidade de amar, todo o ser humano tem necessidade de criar uma ligação para se sentir mais completo, para se sentir mais unido, ou seja, para conquistar este conceito de unidade. O amor não deixa de ser uma vontade que nós temos de encontrarmos um complemento daquilo que nos falta. Mas sobre o ponto de vista da própria alma, na realidade, aquilo que a alma pretende é voltar a unir-se a esta dimensão divina, porque é aquilo que lhe falta, porque é aquilo que ela tem necessidade de encontrar para voltar a encaixar-se novamente naquilo que é a sua natureza, daquilo que é a sua quase casa original. Mas na nossa própria imperfeição, nós acabamos por associar o amor a uma dimensão muito mais física ou muito mais relacionada com o mundo do ter, e então caímos no erro de canalizar demasiadamente esta necessidade de união para elementos externos, que na realidade depositamos toda uma esperança de complementariedade que na prática muitas vezes se torna efetivamente uma ilusão, porque a verdadeira complementariedade não está nesta Vênus Pandemos, mas está nesta outra Vênus, neste outro amor divino que leva a alma em direção à sua própria origem. Então, é esta força que nos empurra a regressar à origem. Por isso, a nossa origem é divina, como dizia Platão, e como também Plutino refere, a nossa origem é divina, segundo estas ideias, estas concepções filosóficas. O ser humano tem uma origem divina. Porquê tem uma origem divina? Porque tem dentro de si esta alma, tem dentro de si esta chispa divina que quer regressar novamente à sua origem, à sua casa, à sua verdadeira natureza. Então, esta ausência que o ser humano sente, como se lhes faltasse algo. Há sempre esta sensação de que falta algo que eu ainda não consegui conquistar, algo que ainda não tenho, esta insatisfação permanente. Dentro desta perspectiva mais transcendente, não é mais do que as saudades ou a ausência e a tristeza que a alma sente de não poder estar em ligação com a sua origem, em ligação com a verdadeira unidade das coisas. Só que na nossa incompreensão canalizamos esta ausência de algo para a dimensão material ou para a dimensão afetiva ou para as dependências que o ser humano depois vai criando e que depois efetivamente percebe que não são dependências que lhes trazem este preenchimento interior. Por isso, o vazio, que acaba por ser também considerado como um dos problemas da nossa sociedade atual, é vazio porque esta ausência não é uma ausência que se consiga preencher com fatores externos, não é uma ausência que se consiga preencher com o amor da Vênus Pandemos, mas é um vazio que só se consegue preencher com a ligação a estes elementos divinos, com a ligação a estes arquétipos, com a ligação à essência das coisas, mesmo as coisas que estão à nossa volta, considerando que tudo aquilo que existe tem um ser, dentro desta tríade que falávamos há pouco. Quando nós nos conectamos com o ser das coisas, já estamos a conseguir fazer com que a nossa alma se sinta um pouco mais preenchida, porque o amor que a alma necessita é um amor de ligação com a essência das coisas. E quando esta ligação com a essência das coisas não existe, aquilo que acontece é precisamente o vazio interior.
Então esta ligação do amor que Plotino faz é realmente muito interessante, muito importante, porque para além de explicar um pouco esta necessidade que todo ser humano tem de se ligar a algo, de se unir, de amar, porque o amor é visto como uma das formas de colmatar o vazio interior, ou a unidade é vista como uma forma de colmatar esta ausência de algo interior. O amor tem efetivamente esta explicação de que a ausência de algo não está tão relacionada com o exterior, não está tão relacionada com a necessidade de nos ligarmos a matérias externas, a pessoas no seu sentido mais na dimensão um pouco mais mundana, não é? Mas que está ligado a uma necessidade da alma humana de se unir a algo efetivamente divino. E este amor superior que Plotino nos fala é importante porque é através deste amor divino que o ser humano vai construindo vida interior. E é através deste amor divino que o ser humano vai construindo um caminho dentro de si. E é precisamente este amor divino que também nos leva à contemplação de ideais, à contemplação de arquétipos, que nos leva a vermos aquilo que é superior a nós próprios como algo ao qual nós nos queremos ligar, algo ao qual nós queremos amar, algo ao qual nós nos queremos unir. Então, Plotino acaba por ser um filósofo realmente profundo, um filósofo transcendente, um filósofo que marcou não só a sua época, mas também esteve na base e no fundamento de muitos filósofos, muitos pensadores, muitas religiões que lhe sucederam. É muito difícil não falar da escola neoplatónica e não referir a importância de Hipátia, que foi uma das últimas integrantes desta escola de filosofia e que realmente foi uma das figuras mais importantes da escola neoplatónica, e não só da escola neoplatónica, mas também da Alexandria, e que realmente conheceu um fim trágico, mas que este fim trágico representa o fim trágico de todo o pensamento filosófico antigo, de toda esta possibilidade do ser humano poder se juntar e poder refletir sobre si mesmo, poder refletir sobre estas ideias superiores, estas ideias transcendentes, todo este mundo tão belo que existe dentro de nós, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de questão sem nenhuma consideração de juízo de valor. E então, quando nós falamos de Hipátia, realmente nós marcamos aqui uma época importante, uma época de separação entre aquilo que é o mundo antigo e aquilo que depois acabou por ser um novo mundo que atira um pouco a humanidade para um retrocesso naquilo que podemos considerar como sendo o pensamento filosófico clássico. Então ficamos aqui um pouco com a ideia de Plotino que nos leva todos à curiosidade de ler, à curiosidade de aprofundarmos e à vontade do ser humano se poder conectar efetivamente com algo superior, que se possa conectar com esta acrópole ou esta cidade alta que reside dentro de cada um de nós e que nos possa levar a podermos desenvolver um amor um pouco mais transcendente nas nossas próprias vidas.